internacional pelo CELP-Brás, que faz parte da Universidade de Brasília, a nossa conhecida UNB. Eu sou o professor Guilherme, serei o mediador deste evento, né, para todos, 3, como parte do meu diploma. Sou professor das áreas de letras, né, português e inglês, e também jornalista, né, em ambas as graduações, feitas na PUC Goiás, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com especialização aí nas áreas da educação e comunicação, certo? E mestre na área de análise do discurso. Bom, vou passar a fala, então, para os nossos participantes, né, lembrando da eventual tradução, certo? Do pequeno delay que pode dar em vídeo, tá certo? Sejam todos novamente muito bem-vindos e, como eu sempre digo, bons estudos a todos. A fala é de vocês. Ok, vamos começar. Dr. Brown, you can proceed. Okay, good night again to one and all. It is an honor and pleasure to enter this discussion with my friends and colleagues so far away, all the way in Brazil. So good night again to you, and thank you very much for inviting me to this discussion. I hold a degree in history and political science, a bachelor's degree, a master's degree in political history, a doctorate also in political history, a diploma in the theory and practice of education, and I also hold a certificate in management. Ok, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conosco, com vocês. Eu sou Dr. David Brown, sou bacharel pela Universidade das Índias Ocidentais, que seria a Universidade do Caribe. Sou bacharel em História e Ciência Política, mestre em Filosofia em História Política, também doutor em Filosofia e História Política. Também tenho diploma em Teoria e Prática da Educação, diploma em Administração pelo Instituto de Gestão e Produtividade de Barbados. Dr. Brown? I think it is also befitting to tell you about my teaching experience. I have taught at the secondary and tertiary level in Barbados, at 6 secondary schools, at the Barbados Community College, the Urdeston Teachers College, and I was a part-time tutor at the University of the West Indies at Cape. Eu também acho que é cabível mencionar que eu já lecionei em instituições de nível secundário e também superior em Barbados, em 6 instituições diferentes. Isto inclui a Escola de Treinamento de Professores Urdeston, onde eu lecionei as disciplinas de História e Estudos Sociais. Também fui professor parcial pela Universidade das Índias Ocidentais no Departamento de História. Dr. Brown? I think it would only be fitting of me as well to tell you something about Barbados. It is the most easterly of the Caribbean island chains, a 166 square mile island of coral limestone with a population of 280,000 people. Its main industry is based in tourism and the offshore financial sector. Barbados boasts of a very high standard of living in health, education, housing, and welfare. Eu também acho cabível dizer que Barbados é uma ilha de 166 milhas quadradas, a mais oriental da cadeia das ilhas, com uma população de 280 mil habitantes. Barbados se gaba de um alto padrão de vida,
com consideráveis investimentos em educação, saúde e bem-estar, e a principal indústria de Barbados é o turismo e o setor financeiro internacional. Dr. Brown? It is only fitting for me to get down to my discussion tonight and looking in greater detail at the educational system. In Barbados, we offer education quality education from nursery to tertiary level. There are 8 preschools, 70 primary schools, 21 secondary schools, 1 community college, which has a hospitality institute in tourism training, 1 technical and vocational college, 1 campus of the University of the West Indies at KFL. We have 2 other campuses. Ok, também acho cabível falar sobre os detalhes da nossa apresentação esta noite e vou destacar o sistema de educação em Barbados. 70 escolas primárias, 21 escolas secundárias, um colégio comunitário, que também inclui um instituto de treinamento turístico, um instituto técnico e vocacional e um campus da Universidade das Índias Ocidentais, em Barbados, KFL, e também existem 2 outros campi em Trinidad e Tobago, St. Augustine, e na Jamaica, Mona Campus. Dr. Brown? Yes, it is fitting for me to get down really to our discussion tonight. And I want to begin my discussion about the pandemic and bringing you up to date with the status of the pandemic in Barbados. We have experienced 40 deaths. More than 3,800 people have been infected so far out of a population of 280. And we have had 2 lockdowns. We are at the stage now where we are gradually phasing in the economy after a lockdown of a few months ago. So the pandemic, you can compare it with Brazil. The pandemic has been very devastating on our economy and our island. Também acho cabível falar sobre a situação atual da pandemia em Barbados. Passamos por 2 lockdowns. Atualmente, sofremos com 40 mortes e mais de 3.800 pessoas foram infectadas pela Covid. Em comparação com o Brasil, também estamos sofrendo a economia está sofrendo, mas atualmente estamos abrindo a economia aos poucos, parcialmente. Dr. Brown? So in Barbados, the pandemic has come this side of the world. So we took certain measures to control it, which we would like to discuss, and you can compare it with how you handle it in Brazil. As I said before, we had 2 lockdowns. And out of that, we did very intensive contact tracing. We also put in place measures of isolation of those who have been infected, whether they are local or they enter the island. We isolate them. We set up isolation facilities. 2 of them so far. People were isolated in their hotels. Recently, we have embarked on the vaccination. So we have vaccines. We have vaccinated 60,000 of the population.
Ok. Também gostaria de falar sobre as medidas que foram implementadas pelo governo de Barbados. Foram estabelecidos lugares de isolamento, principalmente 2 lugares. Também existem hotéis que servem como lugares de quarentena. E como eu havia dito, também passamos por 2 lockdowns. Então, podemos fazer uma comparação, se quisermos, sobre as medidas que foram implementadas para conter o vírus. É importante dizer que existe um programa rigoroso de testes de COVID e também mais de 60 mil pessoas foram vacinadas graças a uma doação de vacinas do governo da Índia. Dr. Brown? Yes, I want to delve deeper into how the COVID has affected education. This is what we want to really talk about tonight. It had an impact on our educational system. We had to shift from face-to-face instruction to online instruction with a number of problems. The breakdown in the Wi-Fi, we shifted from that, the educational system from face-to-face. We had problems with our devices, problems with our Wi-Fi, and the teachers complained about the difficulties in implementing the system, the G Suite system for the delivery of education online. Ok. Eu também gostaria de destacar os desafios que passamos para manter a qualidade de educação. Houve uma mudança de instrução presencial para as aulas online. Houve umas dificuldades com a educação em termos dos dispositivos, também a qualidade de Wi-Fi em alguns momentos e a adaptação dos professores usando a plataforma G Suite. Dr. Brown? Yeah, I want to really emphasize that the online learning posed some real challenges for us as we shifted. Now, our students were accustomed to face-to-face, but they were now forced to go online. And therefore, we cannot overemphasize the problems that the online instruction offered to us. As I mentioned before, there were breakdown with devices, there were shortages of devices, there was inadequate Wi-Fi and internet connection in many places, which presented problems. Students experienced difficulties adapting to the online environment. We also had difficulties as we go on with online testing and assessment. It is quite different. Yes. Over to you, David. Ok, eu gostaria de destacar também os desafios que os alunos passaram em se adaptar com esse novo ambiente de educação online. Como eu havia mencionado antes, houve problemas com as falhas dos dispositivos, a inestabilidade do Wi-Fi e desafios com as provas, os alunos se adaptando para estudar, para poder passar nas provas. Dr. Brown? Yes, I will continue my discussion of the
challenges that we had with the Wi-Fi. We also had a serious situation where the online preparation for the final examinations, external examinations, because of the shortage of time, that was indeed a challenge, preparing our students for the final exams. And most important of all, and I'm sure that throughout the world they recognize this one, is that we had to shift expenditure from other areas to take care of the COVID environment. So we found ourselves in a position spending money on software and other things that the online environment demanded, and we have to pull them from other important areas of our budget. Ok. Além da adaptação dos alunos com esse novo ambiente, temos problemas também se preparando os alunos para fazer as provas finais do semestre, e alguns estudantes não eram muito receptivos, pois eles estavam acostumados com o formato face-to-face, o formato presencial, e muito conteúdo não foi atingido ou faltou um pouco. Dr. Brown, can you please repeat the last thing you said, please? Oh, yeah. The increased expenditure. Okay. We had to shift on the budget. We had to shift our budget from other areas to spend on software and other things associated with COVID-19. Ok. Houve aumento no orçamento. Aliás, houve aumento com os gastos, e nem sempre isso podia caber no orçamento, e tivemos que remanejar os recursos com alguns gastos, tais como hardware and software. Então, esse realmente foi grande desafio para nós. Dr. Brown? I want to continue my discussion of the problems. One that emerged was the heavy burden that were placed on our ITC coordinators, who had to troubleshoot. Lots of problems turn up, work done with equipment and such like. And our ITC coordinators had a very difficult time trying to troubleshoot as well as to do their normal duties. Gostaria de destacar o problema com os professores de tecnologia de informação, porque eles tinham que lidar com os deveres do dia a dia, e também lidar com outros problemas, como falhas de equipamento, falhas nos dispositivos, e a orientação geral da comunidade dos alunos e os professores. Então, isso foi uma pressão adicional para nós. Dr. Brown? Yes, I want to say that I am trying to get a hand of what happened in Brazil, and I'm trying to give you a picture of what really happened in a small island state. We found ourselves in a position with a pandemic that seemed to appear out of nowhere. It upset the economy. We had tourism is down. Tourism is down by 65%. We depend mainly on tourism for our money earning. Cruise ships are not coming. The British tourists are not coming. The Americans. It has devastated our economy, and it has put tremendous strain on our educational system to keep going and to be funded in an environment in which there was little cash. Ok. Eu gostaria de destacar que esse desafio
esse desafio realmente foi muito pesado, porque, como eu havia falado antes, a indústria principal de Barbados é turismo, e houve uma queda brusca nos turistas em Barbados. Os americanos não vão mais, os britânicos, etc. Então, com um orçamento muito apertado, tivemos que fazer muito com poucos recursos. Dr. Brown? Finally, there were quite a bit of consequences for us as we shift to the online environment. Remember, I'm trying to keep my focus on education. What we observe is that the shift from face-to-face to online, the online environment, that many students were very slow to make the adjustment and to get accustomed to the environment. And secondly, a lot of the content, it was just a minute, Dr. Brown. Just let me translate what you just said first. Okay. Eu gostaria de manter o foco no tema dessa palestra, que o grande desafio de manter a qualidade de ensino nesse ambiente, adaptando com COVID, porque os alunos eram muito acostumados com o formato presencial e tivemos que lidar com essas mudanças no formato online. Yeah, we also observe that a lot of the content in the various syllabi we did not cover, and therefore we were very short on preparing our students for the external exams in the Caribbean, which are set by the Caribbean Examination Council. Ok. O segundo desafio foi realmente o preparo desses alunos para as provas principais, porque no Caribe fazemos exames no coletivo entre os territórios do Caribe, do Conselho Regional do Caribe, e houve uma pressão muito grande para que esses alunos possam realmente estar preparados para fazer as provas. We tried to solve that problem of the shortage of content by adopting what we call a blended environment. The blended environment would be a situation where in a school, we would allow some to come to school face-to-face, put the protocols of social distancing and other things in place, teach them in the school environment, and the others will stay at home online. That did not work well. Ok. Adaptamos usando um formato misto de algumas aulas presenciais, enquanto outros alunos ficaram em casa observando as aulas online. E isso também, obviamente, foi um grande desafio. Another problem we found emerged in relation to education is that we were very surprised the number of students who, as a result of the online environment, came down with a lot of mental health issues. It was tremendous strain. I don't know if that is the case in Brazil, but it was tremendous strain on students, and we had a lot of them who were dealing with mental health issues. Ok. Eu não sei se isso é o caso com o Brasil, mas tivemos que lidar com muitos alunos que sofreram com alguns problemas psicológicos na adaptação nesse novo formato e nesse novo ambiente de COVID. And finally, in terms of the problems we face, also closely related to the mental health, we got students who would drop out
from classes. Students, lots of students who complain about the eye strain as a result of the long hours they put in at the computer screen. Ok. Também outro desafio e reclamações dos alunos, algumas reclamações foram problemas de visão, depois de passar muito tempo assistindo às telas de computador, houve esses problemas e alguns alunos simplesmente optaram para abandonar as aulas. Okay. Well, in conclusion, these are my opening remarks. I try to give you a picture of Barbados, what we experienced in COVID. This is a very dangerous virus that has taken hold of the world, and it has created havoc in the small island communities of the Caribbean, including Barbados. And that, in a nutshell, is what we experience here in Barbados as a result of the COVID outbreak. This started on the 17th of March of 2020, and it's still with us. Ok, gostaria de, além de falar desses desafios que tivemos, gostaria de relembrar que esse vírus é muito perigoso e a gente, no Caribe, a gente tinha que lidar com esse vírus como qualquer outro país e foi muito destruidor. Dr. Brown, can you repeat the last thing you said, please? I made the point that this is the way the virus has treated us. It has devastated our economy. It started on the 17th of March last year, and it is still with us. Esse vírus causou muitos problemas na nossa economia. Começou no dia 17 de março de 2020 e ainda estamos lutando muito contra esse vírus. In addition, Damien, I want the point to be made that the IMF, we are in an IMF agreement. The IMF has been very kind to us in extending a facility to us in terms of funding the economy. We have been drawing very heavy on our national insurance, but I don't know how much longer it will continue in this environment. Eu gostaria de destacar que Barbados entrou antes do vírus de programa do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e eles foram muito simpáticos conosco, dando apoio para a nossa economia, para que nossa economia sobreviva. E eu não sei quanto tempo isso vai continuar, mas estamos ainda lutando com isso. Okay, that is my presentation. I want to thank you again for giving me this opportunity. I'm willing to answer any questions or if there are any points of clarification you want from me. Isso é resumo dos nossos desafios. Eu gostaria de agradecer à Faculdade Fran Padrão pelo convite e agora podemos abrir para perguntas, caso alguém queira esclarecer algo que foi falado ou fazer algum comentário. Muito bem, pessoal. Palavras muito sábias, palavras de experiência e, é claro, né, é um momento muito difícil para todos nós, principalmente os educadores, né, visto a atual situação do presente momento, certo? Mas gostaria de perguntas, vamos lá, estamos abertos a perguntas, para essa mediação, por gentileza. Por favor, mande as suas perguntas pelo chat, por favor.
por gentileza, mandem suas perguntas pelo chat para que eu possa repassá-las, tá? Repassá-las, por gentileza. So, Dr. Brown, they will ask the questions in the chat, and shortly I will inform you how we will proceed with the questions. Okay, that's all right. Professor, mediador, professor Guilherme, tenho uma pergunta. Como que está sendo feita, como que está, nesse caso, qual seria, então, o principal desafio, né, lá dos professores da região, né, Caribe, no caso Barbados e tudo mais, qual que está sendo a maior dificuldade em relação a todo este processo, ao que está sendo vivido durante todo este processo? Por gentileza, uma curiosidade que eu tenho a respeito da educação, do sistema educacional da região do Caribe. Guilherme, I'm sorry, I didn't get the last part of your question. É uma curiosidade que eu tenho em relação ao sistema educacional do Caribe, né, já assim, visto a atual situação que nós estamos, da questão dos desafios dos professores, porque aqui nós lidamos muito das vezes com a questão da tecnologia em si, nós lidamos muitas das vezes lá a questão do recurso do próprio aluno em adquirir alguma mídia para poder participar das aulas, para poder assistir às aulas. Aí, assim, eu gostaria de saber, na região do Caribe, né, e claro, a região de Barbados em si, qual está sendo o principal desafio por lá? Vai mais para uma questão governamental, vai mais para uma questão já, assim, do social em si, que é no caso, um processo mais político, um processo mais social, e aí, como que está sendo essa lida dos professores em relação a todo esse processo, aos professores da região do Caribe? Okay, apart from Barbados, in the wider Caribbean, how are teachers adapting? What would you say is the biggest challenge for teachers in dealing with COVID? Is it a political problem, a social problem? What is the biggest challenge within Barbados and the wider Caribbean community? Well, what is interesting is that as island communities, we face similar problems in terms of having increased financing to support the COVID challenges. That is the first thing that you can find very common across the Caribbean. Okay, in addition, é importante dizer que, como uma região, temos problemas semelhantes, os professores têm problemas semelhantes, e o desafio principal é financeiro, com recursos para manter a qualidade de educação. Dr. Brown? Yeah, in addition, I agree with him that teachers are looking at this COVID from many perspectives. The unions, our teachers' unions, are saying to the teachers that they must be careful going back into the classroom without the necessary protective equipment and such like, and that they should strive not to be infected. So it is a concern of teachers about getting infected with the virus. Ok. Os professores têm muito receio de voltar logo para o formato presencial, e os sindicatos têm um papel muito importante em orientar os professores, implorando para que eles tenham muito cuidado seguindo os protocolos e muito cuidado com os equipamentos para que eles não sejam infectados pelo vírus. I want to stress that among teachers, the group that is very concerned and very vociferous are those teachers who are in what we call the vulnerable group. These are the ones that have pre-existing conditions like diabetes and hypertension. They are very concerned about going back into classroom, the face-to-face situations.
Ok. Dentro desse grupo de professores, as pessoas mais preocupadas são os professores que consideramos o grupo vulnerável, que é esse grupo que tem comorbidades, como diabetes e hipertensão. Então, eles estão bastante preocupados com essa questão de voltar no formato presencial. And I want to say that it was such a concern raised by the teachers that a few days ago, the government agreed to vaccinate the more than 3,500 teachers on the island before they go back into the class, or to get the majority to be vaccinated. Ok. É importante dizer que esse grupo ficou tão preocupado que o governo, alguns dias atrás, resolveu adiantar a vacina para esse grupo, cabendo dentro desse grupo mais de 3.500 professores, para que eles possam voltar com muita segurança no formato presencial. I would also want to say in relation to teachers that this virus has forced us to pay attention in the future on online instruction. We were caught off guard early, but it has forced teachers to pay a lot of attention to online instruction. I believe that it will remain the center of the delivery of education for a very long time. Ok, esse vírus realmente nos pegou de surpresa e tivemos que adaptar com o formato online, e isso, obviamente, no futuro vai ser nosso foco e teremos que prestar mais atenção nisso até se o vírus acabar. Ainda precisaremos manter o foco e prestar atenção nesse novo formato. Ok. Muito bem, nós temos mais algumas perguntas, as dúvidas esclarecidas, evidente, muito boa a fala. Nós temos algumas perguntas aqui que eu vou repassá-las a partir de agora. Por exemplo, tem uma pergunta aqui muito bacana, que os alunos que não tinham acesso à internet na região, tem sido feito para ajudá-lo, para ajudar a eles? So the students who didn't have access to devices who had to be assisted. Okay, yes. They were assisted by a program to distribute devices sponsored by the government and by Barbadians in the diaspora. So the Ministry of Education provided a number of devices. For example, they voted $9 million to purchase devices for students. So far, they spent $3 million. And last week, for example, they got over 42 for my school. Okay. Just a minute, Dr. Brown. Esses alunos carentes, estabelecemos programa para poder atendê-los. Esse programa consta com investimento do governo, principalmente dos barbadianos que moram no exterior da diáspora, e recentemente foi anunciado que o governo investiu mais de $9 milhões nesse programa, e só semana passada eu recebi 42 dispositivos para atender os alunos da minha escola. Bom, pois não, desculpa, I'm sorry. Can I add something? Yeah, you go ahead. Yeah, apart from providing devices, the government also assisted needy people in improving their Wi-Fi connection and their bandwidth where it was requested. That was done for a lot of students, for teachers, improve the bandwidth
and the Wi-Fi. In addition, just a sec, Dr. Brown. Além desse cuidado e ajuda para esse grupo de alunos carentes, é importante dizer também que o governo investiu em outras pessoas da comunidade, outras pessoas carentes, ajudou com a expansão do Wi-Fi e a qualidade de Wi-Fi necessárias. In addition, a number of training courses online were run for both teachers and students to better equip them for online instruction. We were surprised to see how many students, despite the growing up the technology, still needed extra training with G Suite in order to benefit from the online environment. Ok. Além desse programa também, é importante dizer que houve cursos de treinamento online, tanto para os professores quanto para os alunos, para ajudá-los a se adaptar com esse novo ambiente. E é muito surpreendente que tem crianças que crescem com tecnologia, mas ainda precisavam dessa ajuda para se adaptar com o novo ambiente. Anything else? No, that one. Ok. Bom, é muito bom nós ouvirmos uma fala dessas, né, porque, assim, o governo apoiando, dando bagagem de estudos, né, de preparo para os professores, condições para os alunos, nossa, assim, é gratificante para nós, professores, né, assim, ouvirmos que tal atitude tem sido tomada, né, é uma pena que nós em alguns momentos nós presenciamos isso aqui de uma maneira um tanto quanto diferenciada. Bom, nós temos mais uma pergunta, professor, com relação a alunos de instituições a nível superior, os alunos que estavam no final do curso, no período de quarentena, como que foi feito essa programação? Houve uma parada nas aulas? Como que ocorreu esse tipo de fator em relação aos alunos de final de curso, certo? Tanto a nível básico, né, por exemplo, as últimas séries, quanto a nível superior. Okay, so Dr. Brown, in terms of students at the tertiary level, how did they adapt with the new environment after quarantine? For example, everything came to a halt. How did they adapt with the new format and meeting the needs coming towards the end of the semester? At the tertiary level, the response was similar to the secondary level. The colleges and the University of the West Indies, it was total online instruction. And devices were also offered to students at that level, but they went totally online. And as adults, we discovered that they adapted a lot better than the students. Now, they had the Just a sec. Yeah. É importante dizer que no nível superior, nas universidades e nesses institutos, os adultos se adaptaram melhor. Eles tinham que lidar com o formato totalmente online. Não houve essa abordagem mista de online e presencial. Então, eles fizeram tudo totalmente online e eles também receberam dispositivos dentro desse programa de distribuição do governo. I would say that it was easier for the students at the tertiary level because they had the experience before COVID. The open campus of the University of the West Indies is an institution that's run largely by online courses. So that would not have been anything new to them. Só um minuto, just a sec. É importante dizer que foi mais fácil para esses alunos no nível superior porque eles já estavam acostumados de fazer o ensino online. Por exemplo, na universidade principal, no campus aberto,
tudo é totalmente online, então realmente não houve um grande desafio se adaptando com esse novo formato. In addition, I would suggest that for a very long time, the University of the West Indies has been facing a lot of competition from universities out of North America, mainly out of North America, offering online master's courses, and therefore the students at that level and a lot of students who are interested in postgrad education would have been familiar with online teaching, so it wasn't much of an adjustment for that group. Ok, para esse grupo não houve uma grande dificuldade, como eu havia mencionado, porque é importante dizer que há uma concorrência muito grande com as universidades da América do Norte e muitos alunos optam para fazer mestrado e estudos de pós-graduação nessas universidades, então a universidade local realmente tinha que se adaptar para concorrer com essas universidades, então esse formato online não foi muito difícil no nível superior. Okay. Another question? Sim. Nós temos mais algumas perguntas aqui, professor. Veja bem, como é feita a regulação da educação no país, ou seja, né, em Barbados? Existe a intervenção do governo e, neste momento, como está essa regulação? Permissões, restrições, certo? Isso tem sido avaliado para acontecer alterações nesse regulamento? Ou há algum tipo de permissão ou restrição diferente, principalmente em relação à educação, ou seja, a presença dos alunos na escola? Essa pergunta, só para esclarecer, essa pergunta é sobre a regulação antes do COVID ou durante esse... Durante o período. Okay, so how the government regulate studying or education in general within the COVID context? How does the government intervene? The government intervened in a number of ways. It was we passed an emergency regulation, and therefore the Ministry of Education would issue various protocols to the school. So we began with the government and the Ministry of Education issuing protocols to the learning institutions as to how they were to operate with the social distances and such like. O governo liderou essa iniciativa de regulamentar o ensino na educação através do Ministério de Educação, orientando a população sobre os protocolos, sobre distanciamento social, entre outras coisas. Então, o foco vem do Ministério da Educação, nessa orientação. In addition, the government set up a COVID-19 task force to move from school to school and learning institution, regulating and enforcing the various protocols. Também, além disso, o governo estabeleceu uma comissão de monitoramento e essa comissão vai de escola para escola para assegurar que todo mundo está seguindo as regras de distanciamento social e tudo mais. Então, essa comissão especificamente cuida desse monitoramento nas escolas. I would also like to add that the Ministry of Education embarked on a policy of granting autonomy to schools to put in place the measures for the delivery of education without necessarily consulting the central authority, so that each individual school was given the power and authority to regulate themselves during the COVID environment, providing they follow certain guidelines. É também importante dizer que o Ministério da Educação
deu a autonomia às autoridades das escolas para estabelecer suas próprias normas e regular tudo que estiver acontecendo dentro da escola, e eles podem fazer isso sem necessariamente consultar o Ministério da Educação. Então, os líderes nas escolas têm autonomia para tomar quaisquer medidas que eles acham cabíveis. Also, the Ministry of Education gave the schools, individual schools, a grant that was to go directly towards spending on the COVID, like, for example, buying more alcohol and materials for the cleaning of the school and the bushing and keeping the school generally clean. Environment, we had an increased budget, a grant, not too big, but it was an increased expenditure in that direction. Também é importante dizer que dentro do orçamento, uma parte desse gasto foi colocada para comprar especificamente as coisas para conter o vírus, coisas como álcool em gel, materiais de limpeza, etc. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo houve uma gestão específica em relação com materiais para conter a contaminação ou transmissão do vírus. Also, in terms of government regulating the schools and the environment, what we benefited from is the advice of PAHO here in Barbados, the World Health Organization, and UNICEF. They all came together and advised the Ministry of Education and advised the schools on various measures or protocols. They kept us updated with the pandemic, and we were able to make the adjustments. Também é importante dizer que conseguimos adaptar nesse ambiente porque houve parcerias com outras autoridades, como a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, também a Agência Regional de Saúde Pública do Caribe. Então, essa orientação e essa parceria existiu com essas instituições para que possamos manter um nível de qualidade garantindo a educação e, obviamente, seguindo os protocolos. I would just want to say in relation to this that, as said before, Barbados is a small island. There are 21 secondary schools, 70 primary schools with a population of about 40,000 in any one day. So we were able to coordinate things very orderly because of the small nature of the island. Como Barbados é uma ilha pequena, com 70 escolas primárias, 21 escolas secundárias, e por causa disso foi um pouquinho melhor gerenciar e orientar todo mundo por causa do tamanho da ilha. E num dia só existem 40 mil alunos espalhadas nas escolas, então tem que ter esse cuidado e organização em administrar a educação. Nós temos mais uma perguntinha aqui, professor, inclusive é um argumento seguido de uma pergunta. Diz assim, que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade em relação ao apoio da família com a educação dos filhos. Como o senhor vê a questão da família em relação à educação das crianças, principalmente neste período de pandemia? Está havendo um apoio em relação às famílias, à educação das suas crianças e dos seus filhos e filhas e entes próximos na região? So,
this is more of a statement followed by a question. Here in Brazil, we have some challenges or problems with family support as it relates to education. How are the families in Barbados adapting with this new environment, and are they supportive with their kids when it comes to studying and education? Oh yes, they're very supportive. What the experiences in the shutdown, not only was the educational system shut down, but the country. So a lot of parents happened to be at home while their children were not in school. So we experienced parents sitting in our classes, making sure that their children attend the online classes. So the families were very supportive. Quando houve o lockdown, esse lockdown, ou parando todas as atividades, inclusive na educação, o que aconteceu foi que houve os pais estavam em casa, enquanto os filhos também estavam em casa, né? Então, o que observamos é que muitas famílias começaram a participar ainda mais na educação dos filhos, e eles realmente prestaram apoio nesse processo. I would like to qualify that by making some broad statements in terms of how all this happened. In that, in Barbados, we spend between 17 to 20% of our national budget on education. Education in Barbados is free from nursery to tertiary. That is, you do not pay for education upfront. You pay for it in the form of indirect taxes. So the government supports education, and we even had a situation here where the government distributed what they are called care packages. Every household in the island receives some basic food items to tide them over during the shutdown. Ok. Também é importante dizer que dentro do orçamento nacional, o governo gasta entre 17% e 20% desse orçamento, então levamos muito a sério a educação, e além disso, na proteção e bem-estar das famílias, houve uma distribuição de cestas básicas para as famílias na ilha. Ok. Assim, um argumento à parte, um dizer à parte, é de se impressionar, né, a questão do apoio que o governo está concedendo aos barbadianos, né, digamos assim, a todo o povo de Barbados em relação à educação, porque, visto que a atual situação é muito difícil, né, e tem que ter o apoio, né, nós todos convenhamos, tem que ter o apoio mesmo, tem que ter o apoio vindo de todas as frentes, da política, da própria escola, dos pais principalmente, visto que a educação ela é um fio condutor, ela começa dos pequenos passos até, né, a grandes eventualidades, a grandes suportes que todos nós deveríamos conseguir a nível governamental. É muito gratificante para todos nós ouvirmos uma fala tão genial, tão inteligente em relação a essa postura, né, de como nós vamos garantir essa educação nesse momento dessa pandemia, que está tão difícil para nós, né. Pessoal, gostaria de mais alguma pergunta? Estou gostando muito das perguntas. E aí, pessoal, vamos lá? Mais alguma pergunta? Por favor. So, Dr. Brown, his observation was that it is just very impressive how government has assisted tremendously the general population in Barbados, and the emphasis that is placed on education and welfare in Barbados. Damon, my response for that was to tell him that, as I said before, Barbados is 166 square mile island with 280,000 people. No natural mineral resources. We don't have any bauxite,
gold, uranium, nothing of the sort. So we have to invest in our people. We invest in the human capital, which then create the wealth. Como ele destacou sobre essa questão de cuidar das pessoas e as assistências sociais, é importante dizer que Barbados é muito pequeno, é uma ilha muito pequena, 166 milhas quadradas, com 280 mil habitantes, sem recursos naturais, sem ouro, sem muita indústria, né, de exportação. Então, temos que investir muito pesado nos recursos humanos, ou seja, investindo na educação é a única saída para a gente. Então, desde o nível pré-escolar até o nível superior, a educação é gratuita, quer dizer, você não paga nada diretamente para Then I just want to add sairia just a minute. Isso sairia através dos impostos indiretos. Go ahead, Dr. Brown. I will want to add further that the resources of a country are to use for the development of the people and for the nation building effort. If we had resources in Barbados, and our leaders and our politicians have the mindset that they have now, we would have used them for the development of our people. But our developmental path has always been one in which we recognize that we must invest in our people. And we take that very serious, the development of our people to keep our economy and our society going. Ele destacou, o Dr. Brown, o professor destacou, que levamos muito a sério a nossa trajetória de desenvolvimento acontecer através nos investimentos nas pessoas e na educação, porque é só dessa forma que conseguimos ter desenvolvimento investindo nas pessoas. E se tivéssemos mais recursos naturais ou recursos naturais, ainda manteremos esse foco de conseguir o desenvolvimento do país através das pessoas. É incrível mesmo, né, nós ouvirmos uma coisa dessa, que nossos governantes aqui também ouvissem, né, que deveriam investir também nos recursos humanos, nesse caso, o recurso humano mais grandioso, é claro, evidente, nós temos as outras áreas, saúde e tudo mais, né, mas a educação, né, enquanto formação humana, porque, afinal de contas, né, o nosso futuro, né, mas nós temos mais uma perguntinha. Por favor, Damian. Não, eu só ia... Eu sei que isso não é meu papel como mediador, mas eu queria responder rapidamente de uma pergunta que eu vi na tela. E você permite que eu faça isso? Claro, por gentileza, eu ia... Por favor. Essa pessoa que estava perguntando sobre a educação gratuita em Barbados, se não há faculdades particulares, sim, existem... Eu estou respondendo em nome de Barbados, porque eu também sou de lá. Sim, existem faculdades particulares, porém, obviamente, eles são pagas, mas já que existe uma qualidade muito boa nas faculdades do investimento do governo, há um equilíbrio entre as duas esferas, tanto particular quanto o investimento do governo. And I'm just eu só vou falar para Dr. Brown, que eu acabei de falar. An observation was someone in the chat said, oh, well, education is free in Barbados, so don't you guys have any private universities? And I pretty much responded by saying that yes, there are private universities, but our focus is a lot on government
invested universities, and there's pretty much a balance between both sectors. Yeah, you're correct. You're correct. Sim, é isso. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, por gentileza? Por favor. Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, também uma curiosidade. Nós tocamos no assunto, então, em relação a essa garantia da educação, no momento de pandemia, mas uma particularidade em si. As bolsas de mestrado, de doutorado, certo, nas universidades, principalmente as públicas de Barbados, evidente, certo? Elas são de fácil acesso. Como que seria esse acesso ao estudante estrangeiro, no caso, estudante brasileiro, a bolsas com relação a especializações? So, Dr. Brown, his question is, in terms of postgraduate studies, master's and doctorate level, are there scholarships available for foreigners, mainly Brazilians, and how is this process in accessing these scholarships, or if there are grants or partial funding for foreigners? Because obviously there's a huge investment for Barbadians, but in terms of foreigners, how does that work? I know that KFL, there is a School of Graduate Studies that deals especially with graduate degrees. We have embarked on a deliberate policy of trying to attract foreign students, but I am not sure how it works and how much is available, so I can't speak too much on that. But what I can do is I can check it out, and I can send the information to you and you get it to the person. I'm not too sure. Ok. Ele diz, eu realmente não tenho certeza absoluta sobre um valor específico de bolsas oferecidas para alunos estrangeiros, porém, eu posso, se vocês quiserem, pesquisar sobre isso, mas eu sei que existe um instituto especificamente voltado para isso, para incentivar esse intercâmbio com alunos estrangeiros ou alunos internacionais. Eu gostaria de... Isso foi a fala dele, mas eu particularmente eu gostaria de colocar também que destacamos que tem 3 campi, tem Barbados, Trinidad e Jamaica. Então, pensando no coletivo, esses alunos desses outros territórios, eles estudam entre os campi. Então, tem barbadianos que vão para Jamaica, tem jamaicanos que vão para Trinidad e por aí vai. Então, é na mesma região, mas ainda existe um intercâmbio em cima disso, porque como caribenhos, temos muitas coisas em comum e temos outras diferenças também. Então, sempre há um intercâmbio acontecendo. Eu só vou falar para ele o que eu acabei de acrescentar. So, Dr. Brown, I just added that in addition to that, it's important to say that collectively in the Caribbean, we offer places for other Caribbean students. So there are Jamaicans who study in Barbados. Yeah. And, there's always an exchange of culture and brotherhood, practically, because even though we have a lot in common, there are also some small differences. So there's always a rich environment for exchanging culture and information. Yeah. Do you hear me? Sim, nós temos mais... não, desculpa. Perdão. There was something you wanted to add, Dr. Bro? No. Oh, okay. Professor, nós temos uma outra pergunta. Como o governo federal se posicionou referente à pandemia em relação à educação e qual seria o apoio que os profissionais da área tiveram? Como o governo federal de Barbados se posicionou em relação... Sim, exatamente. E qual foi o apoio que os profissionais da área tiveram?
Me parece que essa pergunta já foi feita, mas, assim, mais um esclarecimento a respeito, uma fala a respeito, porque acho que é uma curiosidade de todos, né, basicamente. Okay. So this question the person is posing is, maybe maybe you responded to this before, but just to reiterate, how has the government been supportive of teachers and educators as it relates to education within the context of COVID? Okay, as I said before, the teachers were invested in devices, tablets for teachers, for students. The teachers were taken through online courses on how to improve their delivery education online. In fact, there was a university in Finland that ran some courses along with the local courses. Ok. É importante destacar que o governo de Barbados forneceu os dispositivos para os alunos e os professores para lidar com o novo formato online de ensino, e também houve cursos de treinamento especificamente para os professores, já que eles não faziam isso antes. Então, houve esses cursos. E também é importante dizer que houve uma parceria com uma faculdade, uma universidade da Finlândia para oferecer cursos de treinamento para nossos professores. In addition, the teachers were also given help with improving their Wi-Fi and their internet facilities at their home, so that they would have a good connection during the delivery of education online. Também é importante dizer que esses professores receberam apoio do governo em melhorar a qualidade do Wi-Fi em casa para garantir a estabilidade enquanto eles estão dando aula. Bem. So overall, the Ministry of Education recognized the central role that teachers played in the success of the process, and they invested in the training and the equipping of teachers to deliver education, especially when we were on the shutdown. Então, o Ministério da Educação reconheceu o papel muito importante dos professores dentro desse processo, então eles prestaram o máximo apoio possível para garantir o ensino de qualidade de educação dentro desse contexto de Covid. Muito bom, muito bacana. Pessoal, nós temos mais alguma pergunta? Por favor. Muito bem. E com relação, seria as universidades particulares, a parte, já que, né, querendo ou não, elas têm aí os seus próprios investimentos e tudo mais. As universidades particulares também adotaram esse mesmo perfil de auxílio? Como que foi, está sendo ministrada essas aulas, por exemplo? São gravações, seriam transmissões ao vivo? E como é que está sendo nas instituições particulares, já que foi citado? So, Dr. Brown, the question is about private universities. If obviously, to your knowledge, how are they coping, or what measures did they put in place in dealing with COVID, granted that there isn't that ready support coming from government? Okay, as I said before, the governments of the Caribbean, the preference is to support the University of the West Indies at the 3 campuses. The private universities didn't have much of an adjustment because they were largely running online courses in the first place. So then I realized that they didn't have much adjustment to make. However, I detected that there was a fall off
in enrollment because COVID also led to a downturn in the economy. Lots of workers were laid off or temporarily or on NAS benefits, and therefore they couldn't enroll. Ok. O foco em Barbados e também no Caribe é na universidade. Ou seja, o foco é muito nesse investimento, porém, as faculdades particulares, eles não tinham muitos problemas porque eles já sabiam lidar com o contexto de ensino online. Então, para eles não foi tão difícil, porém, houve uma queda nas inscrições, já que muitas pessoas perderam emprego e algumas pessoas ainda tinham que recorrer ao sistema previdenciário. Então, houve um reajuste nos gastos das pessoas. Então, essas universidades tinham uns problemas, mas nada extremamente grave. Nós temos mais uma pergunta, professor, com relação à questão dos professores enquanto vacina, a disposição da vacina, né, em relação ao combate ao Covid, né, transmissão de Covid. Os professores na região, certo, ou seja, no Caribe, aí na região de Barbados e tudo mais, se eles entraram em grupos prioritários, afinal de contas, lidam com pessoas a todo instante. Então, houve essa adaptação do governo, essa classificação do governo, dos professores em relação a grupos prioritários? So the question is about teachers being considered as a priority group in terms of vaccines or being vaccinated immediately. What can you comment in terms of Barbados and the wider Caribbean? First, for Barbados, the teachers have been considered a priority group for vaccination. I got mine yesterday. The government agreed to vaccinate all the teachers as a group. Unfortunately, I can't speak for the other islands with teachers as a priority, but I know that we are all in these small islands trying our best to get scarce vaccines. We had this scare yesterday to hear that India is not exporting any more of her vaccines for the time being, and we got ours from India. So yes, teachers are a priority in Barbados, but I'm not sure about the other territories, but I know that they're embarking on a vaccination program. Eu posso falar particularmente sobre Barbados, que os professores são considerados dentro desse grupo prioritário e o governo colocou eles dentro desse grupo, e eu posso dizer particularmente que eu tomei a vacina ontem. Então, em termos de Barbados, eu posso dizer que os professores são considerados dentro do grupo prioritário, mas no resto do Caribe eu não posso declarar certeza sobre isso. Também tivemos um leve susto porque ficamos sabendo que o governo da Índia está tendo problemas com as vacinas e recebemos nossas vacinas de lá, mas estamos muito felizes que recebemos as vacinas e os professores estão dentro desse grupo. I want to add as well that we have some strong teachers union, and the two unions had insisted that teachers be treated as a priority if there is to be any future face-to-face teaching. Eu preciso destacar que o sindicato dos professores tem um papel muito importante. Tem 2 sindicatos e eles colocaram na mesa, insistiram que os professores têm prioridade para tomar a vacina, e eles não vão voltar no formato presencial sem receber as vacinas.
I also want to add that the Ministry of Education in principle agreed that those teachers who have vulnerabilities like diabetes or hypertension, that they could carry on their classes from at home, online work from at home. Eu também preciso destacar que o Ministério da Educação entendeu muito bem que os professores que têm comorbidades como diabetes e hipertensão, eles podem trabalhar de home office, eles podem trabalhar em casa, porque há esse cuidado com esse grupo específico de professores. Nossa, professor, assim, uma opinião à parte é de se orgulhar, né? Inclusive, eu faria a proposta de eu ir para a região do Caribe também para ser vacinado, porque é uma pena, né, que aqui no Brasil nós ainda sequer ouvimos falar que os professores fariam parte de grupo prioritário em termos de vacinação, que é uma pena, né? Mas nós temos mais algumas perguntas, professor, nós temos mais 2 perguntas aqui, eu vou dar andamento. Nós temos uma pergunta aqui bastante peculiar, que se os pais, né, os pais em relação à escola, né, a escola em relação aos pais, desculpe, se a escola literalmente preparou esse pai, certo? Naquele caso ali, com relação ao pai, a lidar com as tarefas de casa, a lidar com a atenção dos filhos nas aulas online, certo? Nesse período de pandemia. Se houve essa articulação entre escola e pais. So what was the relationship between the schools and parents in terms of parents assisting students with homework and other tasks that they may have been assigned? Well, my answer to that is that it is a very good relationship that we foster. We believe philosophically that schools perform better and children learn better when there is parental involvement and support. So we encourage that. We have parents who sit in on our online classes. When we have assembly on mornings, the parents participate. Gostaria de destacar que tentamos ao máximo de criar uma boa relação entre os pais e a escola e tentamos incentivar ao máximo essa participação dos pais, e quando há reuniões entre os pais e as escolas, os pais sempre gostam de participar, e além disso eles participam também eles participam das aulas dos próprios filhos. I want to add that in some places the parental support for children at school is so strong that we have to warn some parents of what we call the helicopter moms who get too involved, more involved than they should. They are too enthusiastic. Eu gostaria de dizer que existe uma relação muito forte, um apoio muito forte, que às vezes precisamos dar uma advertência para alguns pais, o que chamamos das mães helicópteros, que sempre estão ali procurando se envolver. Então, isso é uma coisa que acontece com a gente. Tem muitos pais que realmente são bem presentes. We encourage parents to share their device in cases where in a household there may be one device, to let the child use the device and let it be priority. But sometimes we recognize that the parents must use the device to do their own work as well. In that case, we also supply another device to that house so the child can be quite independent in using the device. Em alguns casos, há famílias onde
tem apenas um dispositivo para o pai usar, e às vezes a criança também precisa usar, e às vezes há esse conflito entre os dois, e tentamos ao máximo fornecer outro dispositivo para que o filho não perca as aulas. Então, somos bem prestativos em relação à garantia de educação para as crianças. Gostei muito do termo mães helicópteros. É um termo bem peculiar em relação à participação dos pais. Muito bom mesmo, professor. Mais uma perguntinha aqui, uma opinião, a pessoa solicitando uma opinião do senhor. E o que deveria melhorar para diminuir o impacto que a pandemia estava causando na educação, principalmente em relação ao ensino fundamental? So, in your opinion, what can be or should be improved in terms of education within the COVID context, dealing mainly from the primary school level? All right. That is a question that is a discussion in itself. What we have observed at the primary level is that the online instruction for the infants did not always work well. It took the infants a long time. Therefore, I believe that more should be done in a post-COVID environment. What we should learn is that at the primary level, we need more investment in resources, in training the students at the primary level. Em termos do ensino fundamental, observamos que houve desafio maior para as crianças se adaptarem e aprenderem com esse novo formato. Então, eu diria que precisamos de mais recursos e mais investimentos, principalmente no mundo pós-Covid, para que possamos garantir uma boa qualidade de educação. In addition, I think that we need, even at the primary level, to improve the Wi-Fi in the school system. That is a tricky situation between the government and a private company, but we need to improve the bandwidth in the school system so that teachers can deliver education from at school. No ensino fundamental, observamos grandes desafios com a capacidade do Wi-Fi, e para garantir a estabilidade no ensino para a criançada. Então, isso é uma parceria que o governo deve fechar com o setor privado para manter e garantir esse ensino de qualidade. There should be more sustained teacher training in online instruction now and in the future. Deve haver mais treinamentos de professores, especificamente na área de instrução ou ensino online, principalmente agora e até depois da pandemia. What we observe as well is that online instruction does not lend itself well to good assessment and testing, and that is an area of which we need to tighten up in the future. O que observamos também é o formato online nem sempre ajuda você a avaliar os alunos no jeito com mais precisão e também com as provas. Então, isso é uma área que precisamos focar mais especificamente para garantir uma boa avaliação dos alunos. I would also say that we are having a resurgence in the
COVID cases, nothing to be alarmed about. But I think in the future as well, we have to place more emphasis on blended environment, a blended model of delivering education in the future. That is blending online with face-to-face. Eu também diria que nos casos de Covid aqui, os números não são tão alarmantes, mas precisamos focar futuramente numa abordagem ou num formato de online e presencial, estabelecendo um equilíbrio e sempre melhorando nossa qualidade de educação. Also, we have observed that some disciplines lend themselves well to online and some not. The practical subjects pose some challenges, and that we will have to place more emphasis in training and teachers in that area. Now, how a subject like chemistry, you want to demonstrate an experiment in the lab, you will see it is very difficult to do it online. It lends itself more to face-to-face. Some of the subjects in the humanities, we realize work very well or can work very well online. Também observamos, em termos das matérias nas escolas, que algumas matérias favorecem o formato online e outras não. Por exemplo, a área de química é muito mais desafiador você ensinar um experimento ou algo do tipo, fazendo isso online. Enquanto na área de humanidades, por exemplo, fica um pouquinho mais fácil. Então, é algo que realmente precisamos estudar e avaliar. Ok. Isso, inclusive, essa fala foi até uma pergunta, né, que mais uma aluna aqui, ela fez, né, que seria essa questão de que depois da pandemia, se a educação voltaria, né, se voltaria a ser a mesma, né, talvez já tenha sido respondida, mas, de qualquer maneira, eu estendo essa questão dessa aluna e ao professor, né, se ele considera, né, pela opinião dele, se a educação, certo? De forma geral, a educação ela voltará a ser a mesma depois da pandemia. So, what are your opinions, or what is your opinion about education after the pandemic? Would it return to how it was before, or how would you really adapt in a post-COVID environment in terms of education? Let me say up front that education after the pandemic should not go back to the old face-to-face. We got a lot to learn from the pandemic. That's my first statement. Ok, just a second. Eu gostaria de dizer que a gente não deve voltar àquele formato normal, presencial, que precisamos encarar esse novo desafio. That's bro. Yeah. We would have to adapt, or I think we should adapt, because there's a lot to learn, and that we should prepare ourselves for the next pandemic, if it should afflict the world in the way that this one has afflicted the world. So I believe that online instruction, or some level of online instruction, is here to stay. That is one of the major adjustments. Eu acredito que esse formato online está aqui para ficar e devemos aprender com essa experiência. Caso haja outra pandemia, que já sabemos como lidar com esses desafios. Então, avaliando tudo que estamos passando agora, isso nos ajudaria para lidar no futuro, não apenas com os formatos, mas com uma outra pandemia
como você deve se adaptar nessas circunstâncias? The pandemic has been very destructive for the island communities in the Caribbean. Our economies have been destroyed, literally destroyed by COVID because we depend on tourism. In my opinion, we need to look at... Só um minuto. A pandemia realmente destruiu nossas economias porque dependemos bastante do turismo. Então, realmente foi um grande desafio, porque por causa dessa restrição de movimento, nossas economias sofreram bastante. Therefore, we have to shift our thinking on tourism and the dependence on tourism in our school system. We must rebuild our economies away from tourism, and education has a role to play. Então, lidando com essa realidade, tem que ter uma mudança, uma separação de turismo para diversificar a economia, e dentro desse contexto, a educação tem um papel muito importante para que não precisemos depender tanto de turismo. A good example of what I'm saying is going on in Barbados. For example, we have shifted to doing a massive pilot project across the secondary schools in coding and robotics. We realize that tourism may not come back in a hurry in any time. We are looking to create a niche in which we create a very smart economy. We can get into the areas of coding and robotics as a way of creating jobs. Bom exemplo disso, dessa mudança da área de turismo, é que embarcamos num projeto muito grande de ensinar a robótica. Eu acho que isso é o termo, né, Guilherme? É robótica? Sim, robótica. Robótica e codificação, coding, de você fazer coding. Eu acho que é isso, né? Fazer coding na área de tecnologia, de você seria tecnologias da informação. Isso, de fazer coding, de você codificar especificamente, de criar codes. Então, pensamos que isso é um nicho onde você pode criar mais empregos para as pessoas. E precisa, né, professor? Convenhamos, precisa mesmo. Né? É um investimento que é necessário e é um investimento, assim, para ontem. Nessa geração de empregos, aproveitar desse momento de pandemia que está tão difícil para todo mundo, para gerar empregos, certo? E um emprego que seja você faça ele aí de maneira remota, certo? Tem mais uma perguntinha aqui, certo? Em relação aqui, seria em relação mais ao comportamento daquela relação aluno-professor, aquela parte do comportamento do aluno. Se os professores, eles têm sofrido agressões por parte dos alunos nesse momento aí da pandemia na região? Uma questão mais comportamental. Se os professores sofreram com o comportamento dos alunos? As agressões por parte dos alunos em relação aos professores, à distância e tudo mais. So the question is, how did teachers have to deal with students' behavior during classes with this new format? Did they suffer aggressive behavior or anything of that sort? Yes, good question. Very good question. Yes, some students, they did all sorts of things. They would post, some try to post pornography, some try to disrupt the instructions of the teachers, some refuse to turn on their cameras, some come and join the class, turn off their cameras,
turn off their mics and went away. However, the intervention... Just a sec, Dr. Brown. Alguns alunos não se comportaram muito bem. Alguns deles tentaram postar pornografia. Alguns deles entraram e saíram. Alguns deles recusaram ligar a câmera, por exemplo. Então, não foi tão fácil. Alguns deles realmente não se comportaram muito bem. Some try to cheat on assessment and tests. That's why I kept saying that test and assessment is a challenge online. They try to cheat. Still others would, when they have an online assignment, there was something they did, they knew the technology very well. They would tell their parents that they submitted the assignment, but when the teacher looking at the G Suite for it, it is not there. Ok. Alguns deles tentaram burlar o sistema. Alguns deles tiveram conhecimento de algumas coisas que eles falariam, por exemplo, para os pais que eles entregaram as tarefas, mas realmente quando os professores foram conferir, eles não tinham feito nada. E também eles tentam fazer colagem, entre outras coisas. What we did is we tried to do something about that. First thing we did is we got the public campaign to the Ministry of Education, notifying parents about the things that children can do when they are online. So we didn't take it lying down. Ok, just embarcamos numa campanha de orientar e educar os pais sobre essa questão para evitar futuros problemas com esses assuntos. We also put in place a monitoring system. Like all classes, the students had to register, and the teacher took a register of who was present. Any form of delinquency was reported, even though it was online, was reported to the principal, and I took up the investigation. Também colocamos um sistema de monitoramento, de fazer a chamada. Eu, particularmente, como diretor, eu estive presente em algumas aulas e eu prestei atenção nisso e colocamos um sistema de monitoramento para que o aluno realmente assista às aulas e esteja presente. We have a specialist called the ITC, the Information Technology Coordinator. He was given the task of investigating complaints from teachers about students' delinquency and reporting it to the school's administration. No meu caso, na minha escola, temos especificamente um professor que é chamado o coordenador de tecnologia da informação e ele cuida bastante desse monitoramento e qualquer problema ele vai me orientar. Eu, como diretor, ele vai me orientar sobre as reclamações dos professores. I must say that a lot of student delinquency happened on the first lockdown, but by the second lockdown, when there was further training for the teachers and investigation by the principals and reminding of the rules, we didn't observe much of it in this second lockdown that we had. Eu tenho que dizer que durante o primeiro lockdown, que foi a partir daí que observamos esse mau comportamento de muitos alunos, mas ultimamente no segundo lockdown, observamos uma queda nesse tipo de comportamento, então melhorou bastante. I must add that we brought a degree of firmness to the process. Students who broke our rules did not get it there. An example is a case I had
where when we were on our first lockdown in March of 2020, a student asked a female teacher if she has a boyfriend. When he came to school and face-to-face in September, he was in my office and I dealt with him. He didn't get away with it. So that is how we dealt with it, very firmly. É importante dizer que nenhum aluno consegue se escapar de um mau comportamento. Por exemplo, em março de 2020, tivemos um caso de um aluno que fez uma pergunta não apropriada, perguntando para a professora se ela tem um namorado, se ela namora e coisas assim. E isso chegou até mim, e quando voltamos ao formato presencial, ele já estava dentro do meu escritório para esclarecer esse tipo de comportamento. Ok. Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal, por gentileza? Alguma curiosidade? Bom, pessoal, eu acho que foi um momento muito rico, um momento de uma troca de experiências muito, 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 muito bacana. Eu não tenho palavras para dizer a respeito do quão grandioso está sendo esse evento, muito esclarecedor, um ganho de conteúdo para todos nós, essa troca de experiência, uma troca de experiências ainda de maneira internacional, que é muito bacana, porque também é uma troca cultural, certo? Uma troca de culturas aí. Quero agradecer, em nome da universidade, da faculdade, seu padrão, pela participação do professor, certo? Do professor David Browne, do tradutor Damian Browne também, certo? Se o professor me permite um trocadilho, gostaria que o tradutor passasse para ele, por favor, nosso tradutor passasse para ele, por favor, um trocadilho à parte, uma brincadeira. Se tiver uma vaguinha lá, professor, na escola que o senhor é diretor, eu agradeço, tá? O senhor pode ter uma indicação aqui boa, tá? Claro que é uma brincadeira à parte, um trocadilho à parte. Okay. So, on behalf of the university, we would like to thank you, Dr. Brown, for your participation. It was a very rich experience, exchanging ideas about education and about culture, and we sincerely thank you for your participation. And just on a side note, as a joke, if there are any vacancies in Barbados, more specifically at your school, you can include me on your list. Yes, I will. CXC has started a course in Portuguese, but it hasn't caught on in the way that I thought it would. As soon as they establish it, we had all the trouble with COVID, and we are looking more to China now than to Brazil. Ok. Ele diz também que o Conselho de Exames do Caribe, esse órgão que cuida dos exames, eles estabeleceram um curso de português, mas infelizmente não, popularmente falando, como a gente diria aqui no Brasil, não bombou, não foi muito atraente, então infelizmente parece que não vai avançar tanto. Just a minute. Porém, agora as relações estão sendo mais estabelecidas com a China. Let me say as well that I consider it an honor and a pleasure to be invited by the university to do this program. It was quite an eye-opener for me in many respects. What I try to do is to inform you of the experiences of a small island which experienced the COVID-19 outbreak, how we try to handle our situation in the field of education. Eu também gostaria de dizer que foi um grande prazer e uma honra participar com vocês e a universidade, e eu queria muito destacar como uma ilha pequena, como conseguimos conter o COVID e ainda manter a nossa qualidade de educação e
foi um grande prazer estar aqui com vocês. I want to finally reiterate that we are a small compact island of 166 square miles. There's 280,000 people. It is said that Barbados is one of the most densely populated countries in the whole world. Now, if COVID had gotten away among our population, it could have devastated us, overwhelmed our health services, our Ministry of Health, and devastate the population. So we had to take this pandemic very serious, follow the protocols, and to a large extent, we prevented outbreak. There are only 40 deaths so far, and these have been largely in the second wave. É muito importante destacar e repetir que Barbados é uma ilha muito pequena, 166 milhas quadradas, com uma população de 280 mil pessoas. Então, é um espaço muito, muito populoso. Então, se não tivéssemos tomado essas medidas, podia ser muito pior. E tivemos 4 mortes, infelizmente, mas conseguimos conter a transmissão desse vírus e ainda temos uns desafios pela frente, mas lidamos razoavelmente bem com o COVID. Finally, I would want to say to you that Barbados can fit into Brazil thousands of times. The way how we handle it, you can make your own judgment of how you handle it in Brazil. This pandemic required certain responses, it had certain challenges and problems, and it depended on how you approached it, the resources you had to deal with it. That was very critical in controlling it. And I would want to suggest to you that we are not perfect, we are still battling the way with it. Finalmente, eu gostaria de dizer que Barbados pode caber no Brasil, no espaço do Brasil, várias vezes. Então, podemos aprender uns pontos críticos para conter o vírus e talvez o Brasil possa aprender com isso, de mobilizar recursos logo para poder evitar certos problemas. Obviamente, Barbados não é perfeito, mas conseguimos aprender e aceitar os problemas. Okay. Once again, thank you very much for offering me and making this experience available for me. I learned quite a lot about your concerns as well in Brazil. Thank you very much for inviting me. I consider it to be an honor to take part in this session tonight. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu considero isso uma honra de trocar informações com vocês e muito obrigado. E, encerro aqui a minha fala, assim, só um aviso aos convidados que ainda não sabem, por favor, só um aviso aos alunos, por favor, registrem o seu nome completo com o seu período e o seu curso e a sua unidade de ensino, tá? E repassando ao professor os agradecimentos dos alunos, a todo instante aqui no chat, certo? E, sobre a minha mediação aqui do evento, uma honra novamente dizer, presenciar um evento como esse, assistir a um evento como esse, e poder estar tendo essa troca cultural com vocês da região de Barbados, aí no Caribe. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a instituição Padrão.